Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado a todos que acompanham o canal. Se inscrevam aí, ativem as notificações para que fiquem ligados nos vídeos que a gente posta por aqui. Vamos falar de futebol? Vamos falar de tática? Vamos falar de jogo ofensivo ou defensivo? Vamos falar de posse de bola? Como a discussão do Campeonato Brasileiro melhorou nas últimas rodadas. Temos jogos agradáveis, jogos com muitos gols, é lógico, temos também os jogos ruins, os jogos às vezes um pouco mais chatos, mas na maior parte os jogos estão sendo agradáveis. Isso porque alguns técnicos estão adotando algumas posturas diferentes de jogo e isso vem chamando atenção e tirando um pouco o foco da discussão da arbitragem. Já cheguei a comentar com vocês que estavam comentando mais o VAR do que as partidas, mais o VAR do que o futebol. Gente, já tem um árbitro lá para decidir, ele tem um recurso de vídeo e ali ele faz a interpretação. É lógico que em tudo no futebol cabe discussão, só que o VAR não pode ser a discussão predominante. O VAR não pode ser a principal discussão do jogo. Dizer, por exemplo, colocar numa manchete que determinado time venceu por causa do VAR é injustiça. O time venceu porque ele teve competência e no determinado lance polêmico foi revisto e ficou constatado, por exemplo, de que o gol era válido e por isso determinado time venceu. Eu acho que essa é a discussão do futebol. O time venceu porque jogou mais, venceu porque teve mais posse de bola ou não, venceu porque foi mais objetivo, porque chutou mais vezes a gol, que propôs o jogo, porque fez uma marcação adequada. Então eu acredito que essa deva ser a discussão do futebol, o jogo propriamente, e não discussão sobre arbitragem, porque assim fica parecendo que ficam tentando não discutir o futebol, porque discutir o VAR é mais polêmico ou é mais cômodo. Discutir o futebol é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de atenção. Eu prefiro discutir o jogo em si. E eu quero levantar aqui um tema em relação ao que aconteceu no meio de semana, comparando algumas partidas, principalmente duas. O tanto que o Corinthians joga feio, o tanto que o Corinthians tem dificuldade para trabalhar a bola com naturalidade. Mas alguém, você aí, que participa, que está assistindo e que pode também colocar o seu comentário aí embaixo, mas o Corinthians está vencendo. Pois é, está tendo resultado. E por outro lado, vemos o Fluminense adotando uma postura moderna de jogo com o seu técnico Fernando Diniz e atropelando adversários. Às vezes perdendo, às vezes empatando, mas ultimamente tem vitórias significativas, como a virada em cima do Grêmio lá em Porto Alegre e a goleada por 4-1 em cima do Atlético Nacional da Colômbia. O que se esperava antes do jogo? Se fossem falar assim, ó, um jogo vai ficar 4-1 e outro jogo vai ficar 2-0. Você poderia imaginar assim, o jogo contra o Atlético Nacional é mais difícil. Eu acredito que esse 2-0 vai ser do Fluminense. Aí o 4-1, o Corinthians vai pegar um Deportivo Lara, coitado, o pessoal lá está em crise, o time já é fraco, o futebol venezuelano sempre foi ruim, é o Corinthians que vai meter os 4-1. Mas acabou que a situação foi invertida, a situação foi diferente. Nós vimos um Corinthians tendo dificuldades e um Fluminense deslanchando o jogo, vencendo por goleada o Atlético Nacional. E aí façamos outras comparações. Estrutura, dinheiro, contratações, tempo de trabalho. Olha só, Fernando Diniz está há menos tempo no comando da equipe do Fluminense do que o Fábio Carille no comando da equipe do Corinthians. Estrutura, nem se fala. A estrutura do Corinthians é maior do que a do Fluminense. Contratações, aí não há nem o que se comparar. Tudo bem que o Fluminense teve uma grande contratação, Paulo Henrique Ganso, mas foi uma situação assim de mercado que conseguiu trazer esse jogador.
mas no geral as contratações talvez são de Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Corinthians, mesmo tendo dificuldade em comparação com São Paulo e Palmeiras, tem feito boas contratações, por exemplo, o Wagner Love, e já tinha jogadores lá remanescentes do ano passado. O técnico Fernando Diniz teve que montar toda uma estrutura, teve que refazer o time, toda uma estrutura que eu digo de jogo, uma estrutura tática. Ele teve que montar isso em uma pré-temporada que começou no início de janeiro. Então a gente vê o Fluminense jogando com uma fluidez de jogo muito maior e o Corinthians com uma dificuldade muito grande. São dois bons treinadores. Eu considero o Fábio Carilli um bom técnico. Mas a reflexão que eu coloco para vocês aqui em relação à forma de jogar. O que isso vai significar a médio e longo prazo? É lógico que as pessoas estão com uma pedra na mão, a maioria, boa parte, esperando o primeiro tropeço ou uma sequência de tropeços do técnico Fernando Diniz para falar, o futebol tem que ser de resultado, o tic-tac aqui, olha aí o Guardiola, o Guardiola brasileiro fracassando. Então as pessoas estão esperando ele fracassar, mas eu acredito que ele não vai fracassar. Eu acredito que o Fluminense vai ser uma sensação no futebol brasileiro. E mesmo se não for, se ficar numa posição intermediária no campeonato, progrediu até 2, 3 fases acima na Copa Sul-Americana, participação discreta em uma competição ou outra, o que está valendo para mim é uma nova proposta de jogo sendo colocada para outros treinadores do futebol brasileiro. Nós estamos experimentando situações diferentes, assim como estamos tendo agora com o técnico Jorge Sampaoli na equipe do Santos. O cara é meio louco, quando ele não ganha, ele toma de 4, de 5, perde para o Ituano, mas é uma situação de jogo diferente, são propostas diferentes. O que é certo e errado, o que é mais eficiente ou não, nós vamos ver depois nos resultados em si. Mas em tudo cabe uma reflexão. O trabalho feito pelo técnico Fernando Diniz até agora é maravilhoso e para mim muito promissor. E eu acredito que outros técnicos tenham que refletir sobre o trabalho que estão fazendo. Por exemplo, às vezes um Mano Menezes no comando da equipe do Cruzeiro, até que ponto eles podem se reinventar no comando dessas equipes? Renato Gaúcho no comando do Grêmio, até que ponto eles podem fazer alguma coisa diferente? Abel Braga, que eu defendo, técnico do Flamengo, tem o mesmo tempo de trabalho do técnico Fernando Diniz. É lógico, não foi campeão carioca, mas ele tem muito mais poder de fogo. Ele tem grandes jogadores, ele tem um time A, ele tem um time B, ele tem jogadores de nome, jogadores ganhando 1 milhão e tanto por mês. Então, até que ponto o Abel Braga pode se reinventar e pode trazer coisas novas, uma didática diferente para os seus jogadores. Então, para mim, o Fernando Diniz está conseguindo fazer o futebol brasileiro ser repensado nessa situação em relação à forma ideal de jogar. E aí, para você, o que é ideal? O que você prefere? Um futebol mais ofensivo, futebol de toque de bola ou um futebol de resultados? Muito obrigado, pessoal!